Olá, esse é o Saber Direito, último encontro envolvendo o direito do consumidor, mais precisamente, pontos principais da parte material. A aula de hoje envolve a proteção contratual nas relações de consumo. Agradeço a presença dos colegas, profissionais da área jurídica, advogados, estudantes do direito, que comigo realizarão esse último programa. Na aula passada nós falamos de publicidade, nós falamos de oferta. Na aula passada nós trabalhamos que a oferta tem sinônimo de marketing nas relações de consumo, conjunto de práticas, de técnicas, que visam atrair o consumidor a um determinado produto ou serviço. Falamos basicamente que a oferta tem 3 características, que estão lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Envolve toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vincula o fornecedor que as faz e também integra o contrato de consumo. Na sequência, entramos na publicidade. Publicidade como aquela informação que visa promover um determinado produto ou serviço. Falamos dos princípios da publicidade em geral e falamos ainda da publicidade enganosa, enganosa por comissão e enganosa por omissão, e da publicidade abusiva. Percebi que algumas dúvidas ficaram envolvendo o tema publicidade, razão pela qual eu, antes de começar o tema de hoje, antes de começar a proteção contratual, passo a palavra aos nossos alunos aqui do estúdio. Por favor, quem tem a primeira pergunta? Seu nome e a instituição? Lucinete Forte. Na verdade, com relação a determinado produto no mercado, principalmente alimentos, que promete uma determinada reação, um determinado resultado, e se não conseguir esse resultado, devolveria o dinheiro da pessoa. Como fica essa situação, a pessoa provar que realmente não ocorreu aquele resultado? É muito comum, infelizmente, que nem eu disse, muitas vezes eu trabalho com o dever ser, né? O que é isso, Fabrício? É um coração, né? Deveria ser de tal forma, mas na prática ocorre muito diferente. A colega fala de um caso, um determinado iogurte que fala, olha, se não atingir o efeito desejado em tantos dias, o que acontece? É possível a devolução desse dinheiro do consumidor. Aí a colega pergunta, como comprovar isso? Isso seria uma publicidade enganosa? Isso seria uma publicidade abusiva? Publicidade enganosa, sem dúvida, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, não demonstra que não basta simplesmente tomar aquele iogurte. Tem que fazer uma série de trabalhos paralelos e muitas vezes isso é informado naquele 1 segundo de um contrato de consumo que aparece embaixo da tela. E violaria ou não violaria também as regras da publicidade abusiva? E você mesmo, né, colega, comentando comigo aqui nos bastidores, você entende que violaria, porque como que esse consumidor vai provar, por exemplo, que ele pesava tanto e depois que consumiu aquilo pesava tanto? Me rendo aos seus argumentos. Também entendo que encontramos aí uma publicidade abusiva nesse tipo de mensagem. Sem contar naquela que tinha pouco tempo. Quer pagar quanto? Caramba, como é que... Eu posso pagar R$10 por uma geladeira? Pode. São 1.469 prestações e ninguém fala isso. Faz vezes 1.499 prestações, R$10, e veja quanto que sobe do preço à vista. Infelizmente, na prática, muitas violações. Alguém mais tem perguntas? A colega tem uma pergunta? Por favor, seu nome e a instituição a que vem estudando. Fernanda, LFG. Eu queria que você falasse mais a respeito das consequências jurídicas que uma pessoa jurídica poderia sofrer no caso de produzir ou veicular publicidade enganosa ou abusiva. Olha, pode continuar, por favor, Fernanda. Porque além de ter que produzir uma contrapropaganda, ela também poderia responder criminalmente, né? Poderia ou pagar responder. multa. Muito bem como você falou. Primeiro, na contrapropaganda, ou seja, veiculando uma nova mensagem sem o vício da publicidade enganosa ou abusiva. Também poderia responder na forma civil, reparação de danos. Tanto danos individuais, se algum consumidor se sentiu lesado, como danos coletivos. E aí iria para um fundo de reparação de danos coletivos. Uma multa administrativa poderia, o próprio PROCON
Nós vimos em uma das matérias do nosso curso, que foi veiculada com o PROCON, um dos objetivos é não só advertir, como até instaurar um processo administrativo e impor uma penalidade de multa. Então, também no crime, como você falou, nós temos tipos penais dentro do Código de Defesa do Consumidor. Em suma, são vários os instrumentos e ela é responsabilizada, a fornecedora, em todos os âmbitos, civil, administrativo, penal, como bem colocou a nossa colega aqui dos nossos estúdios. Eu lembro que tem mais uma pergunta. É da colega? Sim. Pois não, seu nome? Elânia. Professor, diante de uma propaganda enganosa ou abusiva que venha causar prejuízo a uma certa coletividade, o Ministério Público deve se manifestar em favor dessa coletividade? Exatamente. Ele não só pode, como deve, como bem colocou a colega. O Ministério Público tem esse dever de tutelar os interesses da coletividade, ele possui instrumentos coletivos para retirar uma publicidade do ar, para exigir, por exemplo, reparação de danos, e esses danos irem para um fundo especial de defesa dos interesses coletivos, sem sombra de dúvidas. Entendo que não só esse monte de penalidade, como também invocar o próprio Ministério Público é um dos instrumentos que tem o consumidor para fazer valer os seus direitos e para retirar do ar ou penalizar as entidades violadoras do Código de Defesa do Consumidor. Podemos avançar? Podemos avançar para o próximo tema? Vamos trabalhar então com o último tema do nosso curso, o curso que envolveu pontos importantes do direito do consumidor parte material, que é precisamente a proteção contratual. E uma primeira observação importante é quando nós começamos um novo instituto, imprescindível falarmos dos princípios, os princípios específicos referentes a este instituto, no nosso caso, os princípios específicos da proteção contratual. Primeiro princípio, princípio do rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Para contextualizar este princípio, nós temos que voltar à nossa primeira aula. Lembram do conteúdo histórico da necessidade da defesa do consumidor? Nós tínhamos, num primeiro momento, uma revolução industrial que trouxe um grande número de pessoas aos centros urbanos. Aumento da procura por novos produtos e serviços. Num segundo momento, a revolução tecnológica no período pós-Segunda Guerra Mundial. E atualmente o período da informatização da era globalizada. Lembram disso? Com esses movimentos sociais e econômicos, passou-se a prezar pela quantidade em detrimento da qualidade. Antigamente, conceito clássico de produção. Fornecedor e consumidor sentavam e discutiam o material que era utilizado num determinado produto, as cláusulas contratuais de um determinado contrato. Portanto, isso existia antes dessas alterações, dessas modificações econômicas e sociais. Com essa alteração, com esse prevalecimento da quantidade em detrimento da qualidade, o que aconteceu? Concluímos que defeitos começaram a surgir e o direito da época não era suficiente para regulamentar e para tutelar esse tipo de consumidor. Ou seja, o Código da época, o Código Civil de 16, falava em pacta sunt servanda, obrigatoriedade do que foi pactuado. Isso é incondizente, não é possível de ser admitido nessa nova relação de consumo. Por quê, senhoras e senhores? Se nós temos uma cláusula abusiva e o consumidor é capaz, está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ele pode dispor desse direito que ele tem, ou seja, de excluir uma cláusula abusiva de um contrato de consumo? Não pode. Logo, não vigora mais a pacta sunt servanda. Logo, rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Lembram da oferta no Código Civil? A oferta no Código Civil é um convite à oferta. Pode muitas vezes não prevalecer aquilo que foi ofertado. E no Código de Defesa do Consumidor? Nas relações de consumo, a oferta vincula ou a oferta é um convite à oferta e pode ser revogada a qualquer tempo? Não, a oferta vincula.
Se a oferta vincula ao fornecedor, nós temos o quê? Nós temos mais um exemplo de rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Um último exemplo para ilustrar bem este princípio. Falamos que, em regra, no Código Civil, nós temos uma responsabilidade subjetiva. E no Código de Defesa do Consumidor? Qual que é a regra? Qual que é o tipo de responsabilidade como regra? Responsabilidade objetiva. Ou seja, mais um exemplo de rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Portanto, nós que estudamos e muito conhecemos o direito clássico, o direito civil, temos que analisar o Código de Defesa do Consumidor com uma nova visão, com uma visão diferenciada daquela que é ensinada nas relações privadas, nas relações privatistas. E como diferenciar isso? Como saber quando que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor ou um Código Civil? Vai muito da análise do fornecedor. Falei para vocês que o fornecedor é aquele que desempenha um serviço no mercado de consumo ou coloca um produto no mercado de consumo com habitualidade. Com habitualidade na atividade fim. Então eu, Fabrício, se eu vou vender o meu computador, eu não sou vendedor de computadores. Eu posso ser considerado fornecedor neste caso? Não, porque não existe habitualidade. Neste caso eu tenho que aplicar o Código Civil. Por quê? Simplesmente eu vendi de uma forma esporádica esse computador a uma outra pessoa. Entre os fornecedores, a gente aplicava o Código Comercial, agora é o Código Civil no tocante ao direito da empresa. Portanto, tenham em mente que são duas visões que devem ser analisadas. Uma envolvendo a relação jurídica de consumo, que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, e a outra envolvendo relações entre particulares ou entre fornecedores, que aí eu aplico o Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor, no tocante à proteção contratual, nós temos o quê? Rompimento com as tradições privatistas do Código Civil. Pacta sunt servanda não existe. Se a cláusula é abusiva, ela é nula de pleno direito, ela será retirada do contrato de consumo. Mesmo que o consumidor não queira. Por quê? Ele não pode dispor desse direito. Nós estamos diante de uma norma de ordem pública. Portanto, rompimento com as tradições privatistas do Código de Defesa, com as tradições privatistas do Código Civil, rompimento dessas tradições privatistas pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo princípio específico, princípio da conservação dos contratos. Princípio da conservação dos contratos, que nós trabalhamos no nosso segundo encontro, mas que vale a pena trazer para contextualizar a aula de hoje. Lembram que eu falei para vocês que, em razão desse princípio da conservação dos contratos, nós concluímos que o Código de Defesa do Consumidor traz prerrogativas ao consumidor, mas não é um código arbitrário. Por que ele não é um código arbitrário? Porque por esse princípio, senhoras e senhores, se for possível manter o contrato de consumo vigente, ainda que haja a exclusão de uma cláusula abusiva, porque ela é nula de pleno direito, assim nós devemos fazer. Nós temos que, num primeiro momento, prezar pela preservação do contrato de consumo. Artigo 51, parágrafo 2º do CDC. 51, parágrafo 2º do CDC, trata de forma explícita o princípio da conservação do contrato de consumo. Se é possível retirar a cláusula abusiva e preservar o contrato, é assim que devemos agir. E de forma implícita, eu lembro que eu falei para vocês do artigo 6º, inciso 5º do CDC. Artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, fala que é possível modificar cláusulas desproporcionais e é possível revisar cláusulas excessivamente onerosas. Lembram disso? E se é possível modificar cláusulas desproporcionais, se é possível revisar cláusulas excessivamente onerosas, eu quero implicitamente preservar o contrato de consumo. E agora eu deixei para fazer um comentário prático sobre esse tema, o tema princípio da conservação dos contratos. Aqui nós temos a teoria da imprevisão, sim ou não? É uma pergunta. Revisar cláusula excessivamente onerosa.
É a aplicação da teoria da imprevisão, que está expressa no Código Civil, por exemplo? O que vocês acham? Aqui na ala da direita acham que sim, vocês. Sim ou não? É a teoria da imprevisão? Na dúvida, aí no meio. Também acham que sim. Não é a teoria da imprevisão. Não é a teoria da imprevisão. Essa parte final, revisar cláusula excessivamente onerosa, não é a teoria da imprevisão. Porque a teoria da imprevisão exige o quê, como o próprio nome diz? Imprevisibilidade do evento. Imprevisibilidade do evento que tornou a obrigação excessivamente onerosa. Aí eu pergunto para vocês, muito comum no começo da década de 90, dólar e real 1 para 1, aquisição de veículos importados com base no dólar. Quando subiu o dólar, ficou o quê? Uma prestação excessivamente onerosa ao consumidor. Pergunto, se eu invoco a teoria da imprevisão, eu tenho que alegar o quê? A imprevisibilidade. Então, quando eu falo em artigo 5º, artigo 6º, inciso 5º, eu não falo em teoria da imprevisão, mas na teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Isso mesmo, teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Pela teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, basta ocorrer o fato que torna a obrigação excessivamente onerosa. Percebam, basta ocorrer o fato. Aumento do dólar. Ocorreu o fato. Tornou onerosa a obrigação? Tornou. Vamos revisar esse contrato de leasing. Vamos revisar esse contrato de leasing. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, eu não analiso a previsibilidade ou não. Por isso que eu não aplico a teoria da imprevisão. Porque se eu aplicasse a teoria da imprevisão, eu tinha que analisar o quê? A imprevisibilidade. E nas relações de consumo, eu aplico a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Que significa o quê? Basta ocorrer o fato, e esse fato gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor para dar ensejo à revisão. Muito comum foi isso nos contratos de leasing, e assim prevaleceu na jurisprudência pátria. Claro que R$1, $1, impossível. Impossível. Era previsível que um dia isso ia acontecer. Mas eu não analiso isso na relação de consumo. Por quê? Porque eu não aplico a teoria da imprevisão. Tudo bem, maravilha, colegas daqui do estúdio, vamos avançar. Vamos avançar. Mais um princípio. Princípio da transparência. Princípio da transparência que nós também trabalhamos no nosso segundo encontro. Falei que na transparência o fornecedor tem que informar sobre a qualidade, as características, o preço dos produtos e dos serviços. Mas não só. E aí envolvendo o nosso aspecto contratual. No tocante à transparência e proteção contratual, eu falo do artigo 46. Artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que se me permitem, eu faço questão de ler literalmente, porque já fizemos um comentário genérico. Olha o que fala o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se for respectivos instrumentos, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de forma a dificultar a compreensão do seu artigo, do seu sentido e do seu alcance. Portanto, senhoras e senhores, a transparência no tocante à proteção contratual envolve justamente o quê? Não vai obrigar o consumidor se ele não teve a prévia oportunidade de conhecer as cláusulas contratuais. Se ele não teve a prévia oportunidade de conhecer as cláusulas contratuais, ou mais, se essas cláusulas não foram redigidas de uma forma a tornar inteligível o conteúdo do contrato, não é possível obrigar esse consumidor a nada. E é muito comum quando falamos em contrato de consumo, em contrato de adesão, aquelas letrinhas pequenininhas, que muitas vezes tem que levar a lupa para conseguir entender o que fala aquele contrato de consumo. Quando não, na publicidade, fala uma coisa e desmente tudo embaixo, naquela fração de segundo, que tem um contrato de consumo inteiro colocado à disposição do consumidor.
E ainda falam, eu dei a informação está lá. Consumidor que não tem a visão além do alcance, falei do Super-Homem, mas trago aqui os Thundercats, lembram dos Thundercats? Não tem a visão além do alcance, capaz de saber o que está dentro daquele contrato de consumo. Isso, na minha opinião, é uma vergonha. É uma vergonha. Mas, em suma, mundo do dever ser, deveria ser desta forma. Mais um princípio, o princípio da interpretação favorável ao consumidor. Princípio da interpretação favorável ao consumidor, que está lá no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Se a cláusula contratual traz alguma dúvida, ela deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. Isso mesmo. Se a cláusula traz alguma dúvida, ela deverá ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. Esse é o princípio da interpretação favorável, ou mais favorável ao consumidor, que está lá no artigo 47 do CDC. Um último princípio nessa abordagem inicial é o princípio que trata da vinculação pré-contratual. Vinculação pré-contratual. É importante que os senhores saibam que vincula não só a oferta, não só o contrato, mas também o pré-contrato. Um recibo, um compromisso de compra e venda. Recibo, compromisso de compra e venda, vinculam o fornecedor do produto ou do serviço colocado à disposição no mercado de consumo. Vinculação pré-contratual, vinculação de um recibo, de um compromisso de compra e venda. É importante que os senhores guardem isso, porque muitas vezes tem lá um papel na gaveta, isso aqui não vale nada. Claro que vale. Posso obrigar o fornecedor a cumprir aquilo que está nesse pré-contrato? Pode e deve. É inclusive o que fala o artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, esses os princípios específicos da proteção contratual. Vamos trabalhar um pouco com alguns contratos de consumo. O primeiro deles é o contrato de adesão. Contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, é aquele cujas cláusulas foram elaboradas pelo fornecedor ou foram aprovadas previamente pela autoridade competente. Artigo 54 fala isso. Contrato de adesão é aquele em que as cláusulas foram elaboradas pelo fornecedor ou foram aprovadas previamente pela autoridade competente. Tudo bem, Fabrício, cláusulas elaboradas pelo fornecedor eu consigo enxergar muito bem. Só o fornecedor elaborou as cláusulas contratuais, muito comum, aquele contrato formulário, que já vem pronto, você só assina, você só põe teu nome e a sua identificação. Já vem impresso, pronto. Ou seja, é um contrato de adesão. As cláusulas foram elaboradas pelo fornecedor. Mas, Fabrício, como assim contrato cujas cláusulas foram aprovadas previamente pela autoridade competente? Exemplo, serviço público de energia elétrica. Alguém já assinou algum contrato de serviço de energia elétrica? Alguém já viu algum contrato de serviço de energia elétrica? Eu nunca vi. Por quê? Porque as cláusulas foram aprovadas previamente pelo poder concedente. Muitas vezes o poder público não presta diretamente um serviço. Ele delega essa execução a um particular. Quando ele delega essa execução a um particular, o que nós temos? Nós temos a prestação indireta de um serviço público. Mas ele, poder público, previamente aprova aquelas cláusulas contratuais, o valor da tarifa, quando que tem o reajuste, quando que não tem, acompanha, as famosas agências reguladoras acompanham a execução de um serviço público. Portanto, contrato de adesão não é apenas aquele cujas cláusulas foram elaboradas pelo fornecedor, mas também aquelas que foram aprovadas previamente pela autoridade competente.
Algumas características deste contrato de adesão. Algumas características deste contrato de adesão. Primeira característica do contrato de adesão. No contrato de adesão, senhoras e senhores, o consumidor não elabora nenhuma cláusula contratual. Não elabora nenhuma cláusula contratual. Ou não modifica substancialmente o contrato de consumo, ok? Ele não elabora nenhuma cláusula contratual ou não modifica substancialmente o contrato de consumo. Mesmo porque, conforme o conceito que nós vimos, ou elas foram elaboradas pelo fornecedor, ou foram aprovadas previamente pela autoridade competente. Mas aí pode o senhor e a senhora que está me assistindo perguntar, ou os colegas aqui do estúdio. Fabrício, e a inserção de uma cláusula no contrato desnatura a figura do contrato de adesão, sim ou não? O fato de inserir, ele consumidor, inserir uma cláusula contratual, o contrato deixa de ser de adesão, deixa de ter aquele regramento específico do CDC ou não? Não. O fato do consumidor inserir uma cláusula, o fato do consumidor modificar de forma não substancial o contrato, por si só, não desnatura o contrato de adesão. O Código de Defesa do Consumidor é expresso no artigo 54. Ele deixa bem claro que a inserção de cláusula contratual pelo consumidor, desde que não altere substancialmente o contrato, não desnatura o contrato de adesão. Alguém tem alguma pergunta? Algum colega, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Por favor, Conceição, a sua pergunta. Outra vez, né? Pois é, mas contrato de adesão, o consumidor, ele é a parte fraca na relação, né? Você vai comprar um carro, você não tem a opção de falar assim, olha, eu quero fazer um contrato, eu não quero esse contrato, vamos fazer um contrato nós dois aqui, né, com as cláusulas que vai favorecer você e a mim também, né? Não é dado ao consumidor esse direito. Exatamente. Aí qual o instrumento, qual o argumento, o que o consumidor depois pode, o que deve ter nesse contrato para chamar a atenção do consumidor, daquilo que é importante para ele, daquilo que vai lhe prejudicar? A questão é muito interessante da Conceição. Mais uma, por favor, fique à vontade, a quantas quiser. É sempre um prazer, sua pergunta é sempre muito boa. A questão é interessante, porque realmente ela deixa bem claro, o consumidor não tem opção. Ou ele contrata ou ele não contrata, ele assina ou não assina aquele contrato. E aí, Fabrício, qual a defesa do consumidor? Traz algum instrumento? Qual a defesa do consumidor? Exige que esse contrato de adesão tenha alguma formatação diferente para que o consumidor não seja tão lesionado? Muito boa a sua pergunta e dá ensejo às demais características do contrato de adesão. Próxima característica do contrato de adesão, e as próximas vão responder à pergunta da nossa Conceição. É possível a cláusula resolutiva num contrato de adesão, desde que em favor do consumidor. Essa é uma proteção do consumidor. Cláusula resolutiva. Lembram da cláusula resolutiva? Possibilidade de resolver o contrato, de acabar o contrato. É possível a cláusula resolutiva? É, desde que em favor do consumidor. O consumidor pode decidir não querer mais aquele contrato. O fornecedor não tem essa liberdade. Portanto, cláusula resolutiva, Conceição entende que é um instrumento que o CDC dá. Pode rescindir? Quem pode rescindir? Só o consumidor. O fornecedor não tem esse direito. Mesmo porque, pelo princípio da oferta, vinculou, ofertou, vinculou. Ou seja, se foi feita a oferta, o fornecedor está vinculado a cumprir aquilo que foi ofertado. Portanto, esse eu entendo que é um primeiro dispositivo que regulamenta o contrato de adesão, que protege um pouco mais o consumidor. Outra característica que também protege o consumidor. O contrato de adesão deve ser redigido com termos claros, ostensivos e legíveis. Termos claros, ostensivos e legíveis. Termos claros, ostensivos e legíveis. E mais, na mesma linha, uma última característica.
se tem alguma cláusula que delimita um direito do consumidor, essa cláusula tem que vir em destaque. Se tem alguma cláusula no contrato de consumo que delimita um direito do consumidor, essa cláusula tem que vir em destaque. A Conceição falou do caso do contrato de compra e venda de um veículo. Eu falo do seguro do veículo. O contrato de seguro do veículo, quando fala que se o acidente com o veículo ocorreu em razão de condutor embriagado, a seguradora não se responsabiliza pelos eventuais prejuízos. E teve um caso da jurisprudência, Conceição, que fala justamente o seguinte: não basta colocar em negrito essa cláusula. Ou seja, em destaque não é só em negrito. Tem que vir com uma fonte diferenciada, tem que vir com um tamanho maior, também em negrito. Ou seja, ali no meio daquelas letrinhas pequenininhas, essa informação de que o condutor embriagado não tem direito à reparação do seguro tem que vir totalmente destacada. Ou seja, eu olho naquela página, o que chama atenção de plano é essa regra, porque é uma regra que delimita um direito do consumidor. Portanto, eu entendo que essas são algumas características que fazem do consumidor um ser menos vulnerável na relação jurídica de consumo no tocante ao contrato de adesão. Ou seja, termos legíveis, termos claros, ostensivos, e quando envolver uma cláusula que delimita um direito do consumidor, essa cláusula deve vir em destaque. Não basta o negrito, como a jurisprudência já entendeu, no caso da seguradora, que não queria se responsabilizar pelos prejuízos causados por um consumidor condutor embriagado. Não basta o negrito. Tem que vir numa fonte maior, tem que vir numa fonte diferenciada, num tamanho maior. Em suma, naquele bloco de informações, essa tem que se sobressair, tem que vir destacada em relação às demais. Mais uma questão, por favor. É a Fernanda do LFG, é isso? É. Muito bem, vamos lá. Se essa cláusula não vier nesses módulos, aí você considera como inexistente ou gera Considera uma nulidade? cláusula abusiva. E cláusula abusiva é nula de pleno direito. É como se realmente não existisse aquela cláusula. Ou seja, no nosso exemplo da seguradora, tem que indenizar. Perfeito? Mas isso nós vamos trabalhar já quando entrarmos nas cláusulas abusivas, mais precisamente no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos avançar? Contrato de adesão, última chance, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ok? Próximo tópico, então, próximo tópico. Compras fora do estabelecimento comercial. Vamos falar um pouquinho desse contrato envolvendo compras fora do estabelecimento comercial. Compras fora do estabelecimento comercial. O que fala o Código de Defesa do Consumidor a respeito das compras realizadas fora do estabelecimento comercial? Nesse tipo de compra, fora do estabelecimento comercial, e o CDC dá 2 exemplos: compras a domicílio, aqueles vendedores que chegam à sua porta de manhã, você está meio sonolento ainda, ele, perdoem a expressão, mas ele vomita uma série de informações que você fica tão impressionado àquela hora do domingo, que acaba comprando um produto, acaba contratando um serviço. Ou mesmo aquela venda por telefone, que são exemplos de vendas fora do estabelecimento comercial, ou venda por correspondência, pela internet. Em suma, essas compras fora do estabelecimento comercial, elas dão ao consumidor o direito do arrependimento. Ou seja, o consumidor que adquiriu um produto ou contratou um serviço fora do estabelecimento comercial, ele tem o prazo de 7 dias para se arrepender. Isso mesmo, ele tem o prazo de 7 dias para se arrepender. E eu lembro que, salvo o melhor juízo, essa foi uma das questões feitas pela Conceição, não foi? Fabrício, se eu quero devolver o produto depois de um tempo, eu posso? O fornecedor não deu aquela informação de que eu tinha um prazo de tanto tempo para devolver, que é muito comum. Muito comum o fornecedor considera um prazo de 30 dias, por exemplo, para a troca.
E aí, eu posso exigir algo com base no Código de Defesa do Consumidor? E eu comentei na oportunidade com a Conceição que só se a compra fosse feita fora de estabelecimento comercial. Por quê? Porque o fornecedor não teria nenhuma obrigação, se não existe vício, ele não teria nenhuma obrigação de trocar este produto para você. Então, nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, nós temos um prazo de 7 dias. Um prazo de 7 dias para o arrependimento. Em primeiro lugar, como que é chamado este prazo de 7 dias? É um prazo de reflexão, ok? Esse prazo de 7 dias é um prazo de reflexão. É um prazo para o consumidor, com calma, analisar se realmente aquilo foi um bom negócio para ele. Por quê? Ele foi pego de surpresa à porta de sua casa, ele atendeu sem querer um telefonema, e aí eu falo também, não sei se tem operador de telemarketing assistindo, ou que está aqui, ou que trabalhou com a gente. Eu confesso que fui operador de telemarketing. E realmente, nós éramos adestrados a vender e a jogar uma série de informações. Eu costumo falar para os meus alunos, desliga. Ah, Fabrício, você ganhou um prêmio. Eu desligo. Como assim, Fabrício? Desliga, porque vai custar caro esse prêmio. Outro dia, essa semana, ligou. Aqui é da operadora tal. Eu falei, eu não tenho interesse. Sabe o que ela falou para mim? Você não tem interesse em quê? Olha a pachorra dessa operadora de telemarketing. Você não tem interesse em quê? Eu desliguei, né? Eu fui maduro o suficiente para simplesmente dar um tu na orelha dela. Como assim? Eu quero ter a liberdade, minha colega, de não ouvir a tua proposta. Eu não quero, eu não tenho interesse. Então, para evitar essa compra por impulso, e aí o objetivo do prazo de reflexão, o objetivo do prazo de reflexão é evitar a compra por impulso, que é muito comum nesse tipo de contrato efetivado fora do estabelecimento comercial. Mas aí eu gostaria de levantar alguns temas para nós refletirmos. Tudo bem, se a compra é dentro do estabelecimento comercial, eu não posso exigir esse prazo de reflexão. Mas olhem duas práticas que vêm ocorrendo comumente no dia a dia nas relações de consumo e que eu entendo que seria possível a aplicação desse prazo de reflexão mesmo na compra feita dentro do estabelecimento comercial. Hoje em dia, o estoque é pequeno dentro das lojas. Então você vai comprar móveis. Muitas vezes não tem o modelo que você quer, com o material que você quer, com a cor que você busca, mas tem o quê? Um computador na mesa do vendedor. Tem um computador em que ele entra no site da loja dele e fala, olha, Fabrício, eu não tenho aqui no mostruário, mas eu tenho aqui na tela para você. Aí você compra um sofá-cama vermelho e chega em casa um sofá-cama rosa-choque. E isso aconteceu com o meu cunhado. Vermelho na tela do computador. Chegou em casa, rosa-choque. Nada contra o rosa-choque, mas eu, consumidor, no caso do meu cunhado, ele não queria, ele queria o vermelho que estava na tela do computador, dentro da loja, porque o vendedor não tinha no mostruário. Aí eu pergunto, será que neste caso não seria possível a utilização do prazo de reflexão de 7 dias? Porque por mais que o consumidor estivesse dentro do estabelecimento comercial, ele comprou com base na foto do computador. Se ele comprou com base na foto do computador, será que eu não poderia me valer desse prazo de reflexão? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Que mais que é importante sobre esse tema para nós refletirmos, Objetivo desse prazo de reflexão, que aliás é contado da data da entrega do produto ou do fim da execução do serviço, ok? O que é importante saber? Sobre esse tema para nós refletirmos? O que eu percebo que é muito comum? Você está dentro de um supermercado,
fazendo a sua compra, você foi para comprar comida, verduras, e aí vem oferta relâmpago. TV de plasma de R$35 mil por R$3.000 ou não. 3 mil não tem, é R$2.999. De 30 mil por R$2.999. Para os 5 primeiros que pegarem a TV de plasma agora. A partir de agora, valendo! E aí? Bom, minha mãe cai nessa sempre, né? Eu confesso. Minha mãe cai nessa sempre. Comprou outro dia uma tal de TV de LCD. Falei, mãe, pra que a senhora comprou a TV de LCD? Porque a questão não tá fácil assim para ela comprar uma TV de LCD. Cara, eu trabalho pra caramba, eu não tenho. Minha mãe tá lá já, com mais idade vai comprar. Ai, mas Fabrício, era 25 mil, tava por 3 mil. Isso daí, dentro do estabelecimento comercial, seria ou não seria uma hipótese de explorar a fragilidade do consumidor, fazer com que o consumidor compra por impulso? Na minha opinião, também é. Na minha opinião, depois da lavada, com todo o respeito que eu dei na minha mãe sobre esse tema, não tinha condições de fazer isso. Ela se arrependeu. Mas eu nem falei, mãe, vai trocar porque ainda não prevalece a minha tese. E nem entrei no departamento jurídico com a minha mãe. Mas pensem comigo, será que não seria o caso de utilizar também aí o prazo de 7 dias? Por quê? Violou essa compra por impulso. Violou esse princípio que veda a compra por impulso. Por isso, senhoras e senhores, por mais que existam regras literais no Código de Defesa do Consumidor, por mais que nós temos posicionamentos majoritários na jurisprudência, nós, operadores do direito, temos a obrigação de trazer fundamentos novos. Nós temos a obrigação de levar, por exemplo, uma tese minoritária a se tornar uma tese majoritária amanhã. Mesmo que haja súmula vinculante, que agora tem no Supremo Tribunal Federal, mesmo assim é possível revisar essa súmula, é possível revogar essa súmula, ou seja, operadores do direito e consumidores, que não são operadores, mas possuem capacidade de refletir sobre o tema e de invocar advogados, Ministério Público. Não se comovam e não se confortem com o posicionamento majoritário. Nós temos a obrigação, colegas, de fazer virar esse jogo se existe fundamento jurídico. Na minha opinião, esses são 2 exemplos que têm fundamento jurídico para a mudança do jogo. Tudo bem? Maravilha? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação ou comentários? Por favor, é Adriano, não é isso? Isso. Adriano, do Grupo Forte. Professor, aproveitando a deixa que está a respeito de compra fora do estabelecimento comercial, nós temos hoje em dia um advento muito forte do comércio eletrônico. Okay. Como que funciona a efetividade e aplicação do CDC nesses casos de compra eletrônica que geralmente, não geralmente, mas quase sempre são no exterior? Como que funciona a efetividade da aplicação do CDC nesses casos? Quando o portal, por exemplo, é estrangeiro, de outro país. Por exemplo, o eBay, vamos fazer o marketing. eBay é o Mercado Livre americano. Por exemplo, você compra, mas o fornecedor está lá nos Estados Unidos. Qual a efetividade nesses casos do CDC? Então, tem polêmica sobre o tema, Adriano. Eu levanto para você. Tem gente que entende que não é possível, porque se o contrato foi celebrado com uma entidade fora, deve valer a regra de fora, e tem gente que entende que não, esse contrato foi consumado no Brasil. O produto foi comprado e entregue no Brasil. Logo, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor ou eventual lei específica que regulamente o tema comércio via internet. Eu sou partidário dessa segunda tese muito defendida por membros do Ministério Público Federal. Tem um grande colega, membro do Ministério Público Federal, Dr. Gustavo Nogami, que cuida justamente dessas relações de consumo lá no Mato Grosso, e ele já falou comigo em conversa particular. Fabrício, nós defendemos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, interpretando a LIC, Lei de Introdução do Código Civil, como concluiu o comércio aqui dentro do país. Logo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ou eventual lei específica de defesa nessas relações via internet.
estou com o Ministério Público Federal, pelo menos com esse colega do Ministério Público Federal, que trabalha pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem, podemos avançar. Um último ponto do nosso curso, de Direito do Consumidor, pelo menos envolvendo os pontos mais importantes da parte material do CDC. Cláusulas abusivas, cláusulas contratuais abusivas, em que nós temos um rol exemplificativo no artigo 51. Cláusulas contratuais abusivas, cujo rol exemplificativo está lá no artigo 51 do CDC. Então, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz alguns exemplos de cláusulas abusivas. E começa falando que cláusula abusiva, ela é nula de pleno direito. Entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... E aí vem um rol exemplificativo. Portanto, nós temos que cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Ou seja, poderão ser retiradas do contrato e nem que ele prevaleça, que ele seja conservado, porque também é um dos princípios do CDC. Mas cláusula abusiva é cláusula nula de pleno direito. E nós temos alguns exemplos. Inciso 1º, é cláusula abusiva e nula de pleno direito as que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Então, esse é um exemplo de cláusula nula de pleno direito. Mas olhem a parte final desse dispositivo. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Olha como é importante isso. Prova de concurso, eventual prova na universidade. É possível a limitação de indenização? Nós falamos que um dos princípios é a efetiva prevenção e reparação de danos. Qual que é a questão aqui? Exceção à regra. Se for pessoa jurídica a consumidora, é possível a limitação da indenização em situações excepcionais. Exemplo, uma microempresa vai comprar alguns computadores. Ela fala o seguinte, olha, eu prefiro que você me dê garantia de 3 anos e não de 1, e eventual prejuízo você me paga pela metade a indenização. Vocês concordam que essa é uma situação excepcional? A microempresa barganhou. Olha, pode limitar a indenização, mas eu prefiro uma garantia não de 1 ano, e sim de 3 anos. Outro exemplo de cláusula abusiva é aquela que envolve prestações exageradas, que coloquem o consumidor em posição de maior inferioridade. Aí a questão que podem me perguntar sobre essa cláusula exagerada envolvendo a prática. Fabrício, assinatura de telefone, eu tenho que pagar? Eu não uso o telefone, é que nem minha vozinha só recebe, ela não usa. Ela tem que pagar uma taxa mensal de telefone, sim ou não? Taxa não no sentido técnico de tributo, mas de tarifa, preço público. Tem que pagar, sim ou não? É legítima ou não é legítima essa cobrança? Já tem súmula do STJ entendendo pela legitimidade da cobrança da tarifa de telefone, mesmo que não seja utilizado o telefone, o serviço de telefonia. Por gentileza, vamos à tela. Nós temos o teor da súmula 356 do STJ, recente súmula do STJ, de número 356. Olha o que fala. É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Portanto, em razão desses precedentes, que está na tela para vocês, é sim legítima a cobrança da tarifa pelo simples fato de estar à disposição o serviço de telefonia. E Fabrício, você pode me perguntar, mas eu quero saber o teor das ligações. Eu tenho esse direito, não tem? Discriminar as ligações feitas via telefone? Tem. Mas você tem que pedir a discriminação e arcar com os custos dessa discriminação.
É o que fala outra súmula recente do STJ, a de número 357. A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos excedentes e ligações de telefonia fixa para celular. Ou seja, tem que ter o pedido e o aumento no valor deste serviço, que discrimina, é encargo do consumidor. Ou seja, poderiam ser prestações ou condutas que os senhores poderiam discutir. É ou não é uma cláusula abusiva? Exigir o pagamento de tarifa pela simples disposição do serviço de telefonia ou cobrar pela discriminação dos pulsos do serviço de telefonia. É ou não é uma prática abusiva? Na minha opinião, sim. O 51 do CDC é um rol exemplificativo. Essas se enquadrariam lá sem dúvidas. Mas nos termos da jurisprudência pátria, STJ, súmulas 356 e 357, não configura violação ao nosso ordenamento. Bom, senhoras e senhores, encerramos o curso de Direito do Consumidor. Da minha parte foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma com o aprimoramento sobre o tema Direito do Consumidor. Por favor, se tiverem sugestões, saberdireito@stf.gov.br. Um abraço e até uma próxima oportunidade.